Meus queridos irmãos, graça e paz da parte de Cristo, estamos começando mais um programa Missões em Foco. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial e que vai compartilhar conosco sobre vocação missionária no âmbito da juventude. É o meu amigo pastor Romeu Araújo Santos. Ele é escritor, bacharel em teologia e dirige a União de Mocidade da Assembleia de Deus em Salvador, a nossa UMADESAL. Pastor Romeu, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, pastor Raimundo, estar compartilhando desse momento maravilhoso, nesse seu programa que já tem, né, atingido os picos de audiência aí nas redes sociais. É um prazer estar aqui contigo nesse momento. Bem, eu estou convidando o pastor Romeu hoje aqui para o nosso programa Missões em Foco, porque Deus tem trazido um despertamento ao coração dele para levar a juventude da Assembleia de Deus em Salvador a entregar as suas vocações, seus dons, seus talentos para o serviço do reino de Deus. E eu queria, você vai ver agora um flash de uma entrevista que foi feita em uma das nossas igrejas, Assembleias de Deus em Salvador, da nossa ADESAL, a juventude falando o que eles pensam sobre vocação. Bom, pastor Raimundo, nós estamos aqui na Assembleia de Deus, no setor 32, aqui no Rio Sena, no subúrbio soteropolitano, onde o programa Missões em Foco veio até aqui conversar com alguns jovens aqui do setor 32. Eu estou aqui com Caio Vitor, que faz parte da Assembleia de Deus aqui no setor 32 e do Ministério de Louvor. Caio Vitor, o programa Missões em Foco veio aqui até o Rio Sena para saber o que é que você acha sobre vocacionado para missões. O pastor Raimundo Campos está lá nos estúdios entrevistando o pastor Romeu acerca de vocacionado para missões. Bom, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor a todos. Na verdade, para a gente entender o que é vocação com relação à missão, a gente precisa entender o que é vocação. Vocação é a aptidão natural que o ser humano tem com relação a determinada coisa. Eu nasci com a vocação para cantar. Ele tem uma aptidão natural a cantar. E quando se fala de missões, eu acho que a maior vocação que você tem que ter é o servir. Ainda que você não cante, não toque, não pregue, essas coisas você vai adquirindo ao decorrer da sua caminhada, né? Você tem que ter essa aptidão a servir. Você tem que ter esse dom natural. Ok, Caio Vitor, muito obrigado pela sua participação. Mais um jovem aqui para falar sobre Missões em Foco. Estamos aqui no setor 32, o programa Missões em Foco está aqui presente. Como é seu nome? Danilo. Danilo, o que é que você acha acerca de missões para vocacionado? Pai do Senhor, primeiramente, Pai do Senhor a todos. Eu acredito que, na verdade, ninguém é vocacionado a missões, todos são chamados. Mas a vocação, como um dom natural, pode ser utilizado para fazer o serviço de missões. Ou seja, se você canta, você pode ir nas ruas cantar e falar do amor de Deus. Se você faz teatro, você pode ir nas ruas fazer teatro. Então a vocação é algo que te ajuda ao seu chamado, que todos são, para fazer missões. Muito obrigado, Danilo. Estamos aqui no setor 32, aqui no Rio Sena, onde nós estamos conversando com alguns jovens acerca de vocacionado para missões. Quem é o próximo que vai conversar aqui conosco aqui no programa Missões em Focos? Rapidinho, porque o horário não nos espera. Bom dia. Como é seu nome? Marcelo Júnior. Marcelo Júnior, aqui é o programa Missões em Focos. O pastor Raimundo Campos está nos estúdios entrevistando o pastor Romeu. Eu gostaria de saber de você, vocacionado para missões, o que você acha? Bom, primeiramente, paz do Senhor a todos, paz do Senhor. Um missionário, ele precisa ser alguém que ele é adaptável. Eu creio que o missionário, ele não pode ser qualquer tipo de pessoa. Claro que todo mundo deve ir pregar o evangelho, mas aquele que realmente tem uma vocação, aquele que tem uma predisposição à missão, ele deve ser alguém capaz de se adaptar a qualquer ambiente. Porque você vai passar por diversas dificuldades, você vai passar por momentos em que você só vai poder buscar a Deus. Então, uma pessoa que vai seguir a missão, ela deve ser realmente uma pessoa bem adaptável. É o que eu acho. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Missões em Foco. Vamos conversar com mais uma jovem aqui, que está aqui na Assembleia de Deus, setor 32, no Rio Sena. Como é o seu nome? GL. GL, muito prazer falar com você. O pastor Raimundo Campos está lá nos estúdios, entrevistando o pastor Romeu, e ele gostaria de saber o que é que você acha sobre vocacionado para missões. Eu acho que vocação em relação à missão é você, primeiramente, ser apto a mudar, se acostumar, por exemplo, aos lugares que você for, e você ter vocação mesmo dentro de você, entendeu? Para fazer determinada missão.
Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Missões em Foco. Mais alguém que queira falar um pouco sobre Missões em Foco? Vamos conversar aqui com mais uma jovem aqui do setor 32, aqui no Rio Sena, no subúrbio soteropolitano. Como é seu nome? A Isis, a paz do Senhor. Então, vocação para mim é um talento que você nasce com aquilo e também é uma coisa que você está pronto para mudanças, porque você vai ter que se adaptar em todos os lugares para ter a vocação. Muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui no setor 32, aqui no subúrbio soteropolitano, aqui no Rio Sena, onde o programa Missões em Foco está entrevistando alguns jovens acerca de vocacionado para missões. Pastor Raimundo, é com você aí nos estúdios. Bem, pastor Romel, é um prazer, que já disse, né, tê-lo conosco. Primeiro eu quero perguntar para você como nasceu na Umadessal essa coisa de missões. Primeiro eu quero que você saiba que, como diretor da Semadesal, nós víamos já há muito tempo, a diretoria, a nossa irmã Andréa, a nossa missionária Andréa, a gente já vinha há muito tempo desejando, orando por um despertamento nas diretorias de departamentos da Assembleia de Deus em Salvador. E nós louvamos a Deus porque o DEPAD também, não é, pegou essa coisa aí de missões, e você também está indo na mesma direção. Como é que nasceu esse desejo? Se não me engano, já é o 2º ano que você trabalha essa temática. Pastor Raimundo, na verdade, partiu de uma inquietação provocada pelo próprio Deus ao nosso coração. Eu costumo falar em todas as nossas prédicas, em nossas palestras, que uma das maiores preocupações de um coração de um jovem na década de 80, década de 90, e essa era a década da nossa adolescência, né, e da nossa juventude, o que mais nos preocupava era quando chegávamos na igreja e Deus começava a usar um vaso, alguém, profecia, alguém, revelação, e nós tínhamos uma expectativa santa. E cá, quantos anos você tem, pastor? Pastor, eu sou da década das águias, eu sou de 1976 e vou fazer 40 anos esse ano. Jovem, né? Jovem. O espírito jovem. Então, essa inquietação começou a turbinar meu coração. Por exemplo, a gente chegava na igreja, a gente perguntava, ficava ali naquela expectativa, o que será que Deus vai falar comigo? E a maior das inquietações era a seguinte: será que Deus vai vir, algum vaso vai ser usado por Deus para vir me dizer a respeito do meu chamado missionário? Era isso que tinha no nosso coração. Verdade. E hoje, isso não existe mais. Nós não temos mais essa preocupação no coração do jovem. Eu não sei se é nossa culpa, como a geração, né, que vive a liderança no momento, não ter disseminado nos últimos anos os insights de missões, ou se isso se perdeu mesmo no coração do jovem, dado aos seus novos ideais, aos seus novos propósitos, não é? Porque a sociedade de 80 era uma, né? A sociedade do ano 2000 é uma sociedade totalmente diferente. Nós vivemos o ano da informação, das redes sociais. Os interesses mudaram, não somente na igreja, como fora da igreja também. Sim, pastor, mas a minha preocupação é que os interesses, no sentido social, ele muda. Mas o interesse da igreja não pode mudar. Né? Eu entendo perfeitamente, mas eu estou falando assim... Isso é um fenômeno social, a gente vê como um fenômeno social. Eu estou falando, mas que reflete na igreja. Reflete na igreja. A igreja é composta de pessoas da sociedade. Obviamente. Mas o que eu digo é o seguinte, pastor, não houve, no meu ponto de vista, só um esfriamento. Não houve só um declínio. Se nós formos olhar as estatísticas de quantos missionários jovens foram enviados, não é, nos últimos anos, pelo menos no que diz respeito à nossa denominação, nós vamos perceber que houve praticamente uma extinção disso. Isso praticamente acabou. O jovem hoje, ele está preocupado com o quê? Com estudar, galgar sua profissão, isso é plenamente normal, mas no coração dele não existe uma aspiração missionária. Verdade. Essa é a minha preocupação. E eu, como propositor e influenciador de uma geração, né, na liderança, eu me preocupei com isso. E eu fui orar, e Deus nos colocou no coração essa mudança de mentalidade, que não é uma mudança fácil, né? Você sair, por exemplo, do que todo mundo está fazendo a nível de Brasil, falando de outros... Para andar na contramão. Para andar na contramão. Propor ao jovem que ele tenha uma visão missionária não é uma coisa fácil. Mas é nesse caminho que nós estamos indo, né? Missões
ela gera comoção, missões gera dinheiro, missões geram atenção das pessoas, mas missões também não é dado a missões a importância que você quer dar, Verdade. que é de ir para a prática, colocar os dons, colocar os talentos, ir para a rua, se oferecer para um projeto missionário. Mas, pastor, como é que o senhor fez para trazer isso para a juventude de Salvador? Quais foram as estratégias que a Almadessal usou? Nós reunimos a nossa coordenação, né? Nós temos hoje em Salvador 39 setores. Cada um desses setores a gente chama de UMADES, né? Que é a unidade da mocidade setorial. Certo. Cada setor tem o seu pastor, né? Que cuida daquela área. E cada setor também tem um coordenador de juventude, que cuida de todos aqueles bairros ali no entorno do setor. Em média, 10, 12 congregações. Então, nós reunimos com essa coordenação e fizemos uma proposta no final do ano passado de mudar a temática, de vir com essa proposta de preparar a juventude para missões transculturais. No início, eles ficaram relutantes, mas logo em seguida, quando perceberam que era algo de Deus, toda a liderança abraçou. No mês de janeiro, nós lançamos na congregação do Bonfim, né, que é a congregação que eu sou pastor hoje. Nós fizemos um lançamento do projeto Madissal 2016-2017 e apresentamos a proposta nesse lançamento, foi muito lindo, maravilhoso, e a partir daí a gente começou a desencadear. Nós temos pelo menos 3 eventos que marcam o ano no calendário da juventude. É o nosso Simpo Jovem, né, que acontece assim no primeiro trimestre, aconteceu esse ano no mês de abril, um pouquinho atrasado. Nós temos o Simpo Líder, que é o mesmo simpósio, com a mesma proposta, mais voltada para a liderança, né? E nós temos o Congresso Geral. Esse ano nós não fizemos o Congresso Geral, fizemos o Encontro Estadual. Em cada um desses eventos, nós fomos desencadeando, né, a visão que Deus tinha colocado no nosso coração e fomos percebendo a aceitação. Para você ter uma ideia, pastor Raimundo, nós tivemos 900 inscritos no Simpo Jovem esse ano. Aumentamos aí em quase 30% dos inscritos do ano passado, mesmo com a mudança da proposta, né? Eu me lembro que eu estive aqui no Simpo Jovem, como também estive no Encontro Estadual de Jovens, né? E há muito tempo a gente não via a Igreja de Salvador, a Assembleia de Deus em Salvador da Liberdade, tão cheia de gente, né? A gente percebia que a motivação estava acontecendo no meio da nossa juventude. Pastor, o senhor sente que está havendo um retorno desse investimento? Sim, eu acredito que todo investimento em missões, ele é médio e longo prazo, né? A gente não consegue vislumbrar o retorno imediato. Mas, por exemplo, eu vou dar um testemunho para o senhor. Nós estávamos no OP Jovem, no período do Carnaval, quando já tínhamos lançado a campanha, e falamos bastante no OP Jovem. Foi uma viagem missionária que nós fizemos à Chapada Diamantina, não sei se o senhor lembra. Eu me lembro perfeitamente. E uma jovem... Até saiu nos jornais da região, né? Foi um evento muito... né, fizemos um impacto, nós levamos bastante donativos, visitamos 2 comunidades quilombolas, foi um evento maravilhoso. E um dos nossos diálogos com a juventude, né, que nós marcávamos assim sempre no finalzinho de tarde, ou início da manhã, nos devocionais, uma jovem chorando pediu o microfone e deu um testemunho que Deus tinha revelado para ela. Ela está terminando a pós-graduação, né, em uma das áreas, eu não lembro agora, a área de humanas, e que Deus estava incomodando ela para fazer um intercâmbio cultural, mas com a visão de voltar-se para missões. Ela queria conhecer um pouco mais de missões. Naquele momento incendiou assim, o coração daqueles que estavam ali, cerca de 200 jovens. Então, a gente hoje, você vê o jovem vestir uma camisa, o lugar que Deus escolher, eu vou. Ele já está começando, já estamos começando a prepará-lo, não é? Deixa eu lhe interromper um pouquinho, pastor. Eu percebi que esse tema, o lugar que Deus escolher, eu vou, faz parte de um movimento nacional, né, de evangelização. É verdade. Na realidade, não é bem com essa terminologia, né, ao pé da letra, mas a essência é a mesma.
E o lugar que Deus escolheu, eu vou, ele está muito... A visão é de missão transcultural, mas ele parte do pressuposto de que o crente deve estar à mercê da vontade de Deus. Com certeza. É uma visão bem nesse aspecto, assim. Pastor, já que nós estamos aqui num programa que vai ao ar nas redes sociais e é assistido, né, pelos pastores também de setor, qual é a... Eu lhe perguntei sobre o investimento o retorno do investimento no sentido como os jovens estão atendendo a esse chamado, né? Como eles estão respondendo a esse esforço que está sendo feito pelo Madessal. Você sente também que a liderança tem entendido a visão da Madessal? Pastor, desde o ano de 2013, né, nós assumimos o departamento em 2012. Em 2013, nós começamos uma campanha para o biênio, que era Ativos no Reino, né? E nós começamos a nos aproximar dos pastores setoriais. Eu ia falar, inclusive, do Ativos no Reino, porque eu acho que o Ativos no Reino é o mesmo espírito, né? Tem a mesma... Tem, já está seguindo na mesma visão. Só que o Ativo no Reino era uma preocupação muito mais local, não é? O lema do Ativo no Reino era assim: boné na cabeça, mochila nas costas, camisa no peito e pé na estrada no reino de Deus. Amém. Então, a visão era que o jovem saísse das quatro paredes, da sua vida de solicitude, entrasse no ônibus com mais um jovem, entrasse numa casa, falasse do amor de Deus. Aí a gente implementou essa visão. Você vê que é um processo de trabalhar de Deus. Implementamos essa visão para fora, para a missão transcultural. Aqui, se o senhor me perguntar do ponto de vista de retorno, pastor, dessa primeira campanha, toda Salvador hoje está mobilizada. Graças né? a Deus. As congregações, elas já fazem blitz, elas não fazem somente com o setor, elas fazem individualmente, elas fazem trabalho evangelísticos individuais. Eu não sei se o senhor sabe, a CPAD, nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, encomendou agora uma pesquisa nacional, né? Nós realizamos o fechamento dessa pesquisa no fórum em Brasília, agora no início do ano, e 41% dos nossos jovens estão imbuídos com o projeto de evangelização. Né? Como a igreja é muito grande, fica difícil de mencionar. Mas em Salvador eu posso te dizer que já existe uma mobilização que é o retorno desse trabalho. Né? Muito bem. Retorno desse Muito trabalho. bem. Pastor, a Umadessal está muito bem organizada nos setores, cada setor tem um coordenador, mas agora vocês também têm os gerentes estratégicos, né? Verdade. Os gerentes estratégicos, pastor Raimundo, eu acho que é uma reivindicação natural. Aconteceu da seguinte forma: não tem como nós, da diretoria, dar assistência a uma cidade que tem em torno de 450 templos. Como eu disse, são 39 setores. São setores em locais distantes, e são programações independentes que também se submetem a uma programação geral. Então, só um pastor da juventude não daria conta. Então, nós começamos a imaginar como faríamos. Aí nasceu essa gerência estratégica. Cada gerente representa 4, 5, 6 setores. E ele atende às demandas desses setores, representando a diretoria da Umadessal. Não que nós não nos apresentamos também nos setores, mas eles têm esse papel imediato, de dar uma resposta imediata, não é, para esses coordenadores. Eu garanto ao senhor uma coisa: essa visão da gerência foi implantada no início de 2015, né? Estamos há pouco mais de 1 ano e meio, né? Ela tem sido a visão mais de um retorno estratégico mais eficaz dos últimos anos na Umadessal. De maneira que a juventude daquela região se sente, não prestigiada, abraçada pela Umadessal, representada ali pelo gerente estratégico. Bem, a Assembleia de Deus em Salvador é uma igreja missionária. Nós somos presididos pelo pastor Israel Alves Ferreira, que é um homem que tem um coração em missões. E é graças a essa liderança com visão em missões
porque a Semadesal cresceu e agora departamentos como a Umadesal, o DEPAD, estão também abraçando a visão da causa missionária. Esse não é um trabalho que traz resultados imediatos. Os resultados são a médio e longo prazo, mas são resultados que terminam com o crescimento da igreja e com a evangelização das nações. Pastor Romeu, eu quero agradecer a sua presença. Com certeza. Pastor Raimundo, eu é que agradeço por ter percebido a sua abertura num espaço tão maravilhoso que é esse programa e poder dizer para cada jovem, não é? A juventude tem a força, a juventude tem iniciativas, o jovem tem disponibilidade e pensar missões e missões transcultural é pensar no ideal mais maravilhoso que Deus propõe para os seres humanos, não é? Os anjos desejaram fazer essa obra e não foi dado a eles esse privilégio. E nós, pastor Raimundo, uma coisa me incomoda. Eu quero me despedir aqui do programa, trazendo à memória. Eu não lembro bem o ano, mas foi na década de 90. Nós tivemos uma feira das nações ali no centro... No Parque de Exposições. No Centro de Convenções, no Centro de Convenções aqui de Salvador. E nós tivemos um missionário inglês, eu não lembro bem o nome dele, e ele falava em inglês e o intérprete traduzia, e ele fazia um clamor assim: Brasil, nós evangelizamos vocês. Vocês foram evangelizados por nós. Nos pague essa dívida de amor. A Europa está precisando, as nossas igrejas estão sendo transformadas em boates, as grandes catedrais de 100 anos, de 200 anos, estão sendo transformadas em boates. E essa voz daquele missionário ecoa no meu coração até hoje. Eu acho que o Brasil tem uma dívida de amor, principalmente com a Europa. Eu penso que em 2017... nós teremos aí uma novidade nessa visão, na visão Europa, Jesus. Para a mocidade. Pastor Romeu, há hoje um campo muito vasto para o jovem solteiro em missões. Há um campo muito vasto. Você pode, por exemplo, eu dizia isso lá no congresso do DEPAD, que conseguiu reunir entre 5 e 7 mil adolescentes ali na Arena Fonte Nova, né, no ano passado, e a gente dizia para eles que você pode ser um diplomata, você pode fazer um curso na área de linguística, na área de turismo, isso facilita a sua estadia, o seu acesso a outras nações. Então, há um espaço hoje muito grande para jovens solteiros. Nós temos, deixa eu citar aqui o exemplo, nós temos na Semadesal, a Assembleia de Deus em Salvador, sustenta muitos missionários solteiros, jovens. Missionário Eduardo está lá em África do Sul. Missionária Maria Helena está no interior de Guiné-Bissau. Missionária Cláudia, né? Missionária Cláudia está na Índia. Maravilha. Missionária Sandra Marinho está na Colômbia. E entre outros missionários que nós temos, solteiros, trabalhando, colocando seus dons, seus talentos a serviço do Senhor. Então, jovem, vem para cá você também, faz o seu doutorado, faz a sua pós-graduação, faz o seu bacharel, pensando como você pode servir na seara do Mestre. Uma jovem do meu setor perguntou assim: pastor, eu estou estudando para ser engenheira civil, eu não me vejo como uma engenheira civil em missões. Eu disse: minha querida, você não sabe como o campo é vasto. Verdade. Para o engenheiro civil em missões. Então, coloca o seu talento, coloca a sua profissão a serviço do Mestre. Eu estive aqui com meu amigo, pastor Romeu Araújo Santos. Ele é diretor da Umadesal aqui em Salvador e está capitaneando um projeto de despertamento da visão missionária entre os jovens da Assembleia de Deus em Salvador. A Deus seja a glória. Muito obrigado a você que está sempre aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar nossos vídeos para que outras pessoas sejam alcançadas
pelas mensagens aqui do nosso programa. Eu sei que você estava fazendo as suas considerações finais, mas tem mais um minutinho para dizer alguma coisa. Amém. Eu gostaria de fazer uma solicitação, pastor Raimundo. Eu acho que nós podemos, a partir de agora, começar a formatar um projeto, algo formal, de abraço da Semadesal à juventude, aos adolescentes da nossa igreja, para que ele se sinta já imbuído em uma visão e vá investindo nesse projeto, sendo tutoriado pela Semadesal. Eu acho que esse seria o melhor encaixe para a visão que Deus nos dá nesse momento. E eu quero contar com sua dedicação nós nisso. já estamos Maravilha. Juntos nessa batalha. Maravilha. Eu quero fazer menção aqui do meu amigo pastor, que está aqui nos bastidores do nosso programa, pastor Cláudio, da Assembleia de Deus, em Candinho Fernandes, Fazenda Grande do Retiro, está aqui nos bastidores, acompanhando o nosso programa Missões em Foco. Então, no nome desse amado pastor que está aqui, nós queremos... pastor missionário, amém, glória a Deus. Queremos transmitir a paz para todos os pastores setoriais, pastores de congregação daqui da nossa querida Adesal. Deus abençoe você e até o próximo programa Missões em Foco, com mais uma entrevista aqui no nosso canal.